pessoal, tudo bom? Roger da Sigma Tools. Hoje começamos uma série de vídeos explicativos em manutenção de ferramenta pneumática, tá? Então traremos aqui para vocês a manutenção passo a passo de cada modelo de máquina que nós comercializamos, tá? Isso vai ajudar vocês, vai ser um material muito rico, tá? Nós estaremos passando aqui detalhes técnicos para cada ferramenta, tá? Cada ferramenta tem uma característica própria e é isso que nós traremos para vocês, tá? Então acompanhe aí todos os vídeos, os próximos vídeos, e caso você tenha necessidade de algum modelo em específico, entre em contato conosco e solicite um material técnico desse modelo de máquina especificamente, tá? É isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar essa live treinamento com o modelo SGT 0536, que é uma chave de impacto de meia polegada da Sigma, tá? É uma máquina, é a máquina hoje de meia polegada mais forte, né? Com o maior torque que nós temos na linha, tá? Essa máquina, eu amo essa máquina, ela é um equipamento muito forte, um equipamento bacana tecnicamente falando, tá? Nós temos a possibilidade de abrirmos vários modelos de máquinas e quando nós pegamos esse modelo na mão, nós vimos que, tecnicamente ela é uma máquina muito bacana, muito bem construída, tá? Ela tem uma turbina bem grande, né? A parte do rotor aqui, palhetas, é uma turbina bem grande, tá? E, bom, a máquina é fantástica, tá? É sucesso nosso de vendas, nós, né, além de manutenção aqui na Monferp, nós comercializamos também, né? Como eu estou falando com um público de assistência técnica, muitos de vocês já estiveram em contato conosco ou tirando informações, e esse canal ele é aberto e é direto, tá? Quem ainda não tem o nosso contato, é só entrar em contato com o seu pessoal, quem te atende da Sigma Tools, pegar esse contato, e esse canal ele é um canal aberto e direto com vocês, tá? A ideia aqui não é Roger, estar ensinando para vocês, não. A ideia aqui é a gente estar aprendendo junto, eu quero aprender com vocês também sobre ferramenta, aquilo que eu não sei, ou melhorar aquilo que nós já sabemos, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Antes de falar da ferramenta, tá? Deste modelo de ferramentas, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui dos problemas que normalmente acontecem com uma ferramenta pneumática, tá? Como eu estou falando para vocês que são da rede de assistência técnica, acredito que o problema que eu pego seja o mesmo problema que vocês pegam aí, independente de qual região do Brasil você esteja, tá? O que eu preciso para uma ferramenta pneumática funcionar de forma correta? A gente tem que primeiro fazer essa pergunta e verificar o que eu tenho que oferecer para a máquina trabalhar de forma correta, entendeu? Ou seja, eu tenho que fornecer ar comprimido em boas condições, tá? O que são boas condições? Eu tenho que fornecer ele sem umidade, né? Livre de umidade. Eu tenho que fornecer ele sem sujeira. E eu tenho que fornecer ele na pressão e vazão de ar compatível com a necessidade de cada modelo de ferramenta, tá? Então, uma micro retífica, uma chave de meia polegada ou uma chave de 1 polegada, aquelas de soltar roda de caminhão e ônibus, cada uma tem uma característica, ambas são pneumáticas, mas cada uma tem uma característica diferente da outra. Ela necessita de uma vazão de ar diferente cada uma da outra, tá? Então, esses detalhes técnicos a gente tem que conhecer, tá? No modo geral,
e temos que conhecer para cada modelo de ferramenta o que eu preciso fornecer para ela entregar 100% daquilo que a máquina diz que entrega, tá? Por exemplo, essa máquina aqui é uma máquina de alto torque. Vocês vão ver, eu vou desmontar essa ferramenta. Ela tem uma turbina grande aqui, ó, são as palhetas grandes, rotor grande. Eu preciso fornecer bastante ar para essa ferramenta, para ela desempenhar a função dela, que é apertar até 145 kg força, ou 1.450 Nm. Nós já fizemos esse teste aqui na nossa bancada, na nossa oficina. Então, assim, lógico, eu estou testando numa condição ideal. Mangueira de alta vazão, tubulação ok, meu compressor de parafuso ok, entendeu? Engate rápido de alta vazão. Com essas condições, eu consigo tirar da máquina aquilo que ela diz que ela oferece, tá? Claro que quando essa máquina chega para o consumidor final, seja uma borracharia, uma oficina mecânica, uma empresa de ônibus, uma indústria, seja onde for, nós temos condições diversas aí. Nem sempre eu encontro a mangueira de ar adequada para essa ferramenta que está trabalhando. Eu nem sempre encontro esta máquina numa condição de engate rápido, de alta vazão, adequado para essa ferramenta. Então você aí, que é uma assistência técnica, você tem que estar atento com essas informações, essas características, esses detalhes, porque quando a máquina chegar para você, você já vai, já ter uma panorâmica ali do que está acontecendo, tá? Por exemplo, eu recebo esse tipo de máquina aqui com o pino de engate, aquele pino de engate de baixa vazão, aquele padrão americano, o comunzinho que se encontra em todas as oficinas e borracharias. Essa máquina não funciona com aquele pino de engate, consequentemente com aquele engate rápido. Essa máquina necessita de um engate rápido de alta vazão. Na linha da Sigma Tools, você vai encontrar dois modelos de engate rápido de alta vazão. Você vai encontrar tanto o padrão asiático, japonês, como você vai encontrar o padrão europeu, tá? Então, nós temos, para atender a necessidade de fornecimento de ar para essa ferramenta, nós temos em linha dois padrões de engate rápido de alta vazão. Tem clientes que utilizam o asiático, tem clientes que utilizam o europeu, tá? Então, isso é um detalhe. Se a máquina chegou com aquele pino de engate que está, né? Aí está dizendo que o cliente está usando aquele engate de baixa vazão, já está aí um ponto que o cliente está me dizendo que ele não está fornecendo ar suficiente para a ferramenta. Consequentemente, a máquina ela não vai desempenhar 100% do que ela poderia entregar para você, consumidor final. Ela vai ter uma deficiência de fornecimento de ar, consequentemente, ela tem uma deficiência de entrega do torque, tá? Então é isso, tá? É só alguns detalhezinhos que antes de começar a desmontar a máquina eu quero passar para vocês, tá? Então o que eu preciso para essa máquina funcionar de forma ok, tá? Isso está aqui, ó. Isso está na caixa da máquina, tá? Na caixa da máquina, eu vou mostrar um detalhe aqui para vocês, ó. Na caixa desse equipamento aqui, mostrando aqui um detalhe para vocês, ó. Aqui eu tenho a rotação da máquina, eu tenho o consumo dela, aqui fala qual é a mangueira que ela precisa para trabalhar. Então aqui eu tenho algumas informações, a pressão de trabalho, entendeu? Então com essas informações aqui, tá? Isso está onde? Isso está no catálogo, isso está no informativo técnico desta máquina. Então com essas informações eu tenho a segurança e a certeza de que esta máquina está trabalhando de forma correta, tá? Então vamos lá, vamos recapitular o que está aqui na caixa, tá? Bom, essa máquina, diz aqui o fabricante, a Sigma Tools, coloca isso na caixa, coloca isso no catálogo,
que essa máquina ela entrega 145 quilos, tá? Ou 1.450 newtons. Porém, eu preciso fornecer para a máquina algumas condições favoráveis para ela entregar tudo isso que ela diz que entrega, tá? Vamos lá, eu preciso fornecer ar comprimido na vazão e pressão adequada, tá? 6.3 bar, 90 PSI, é o que eu preciso fornecer para a ferramenta em trabalho, tá? Muitos clientes, isso eu vejo porque é o nosso dia a dia aqui na empresa. Muitos clientes regulam a máquina, regulam o lubrifil, lá o filtro lubrificador, FRL, chame ele da forma que você achar melhor. Muitos regulam ele e deixam com 6,3 bar e quando aciona a máquina, essa pressão cai. Por quê? Porque alguma deficiência na rede de ar dele, tá? Então, essa pressão de trabalho, ela é pressão com o equipamento em trabalho, trabalhando. Então, liga-se a ferramenta e observe qual é a regulagem que está no ponteiro do manômetro. Ali tem que ficar em 6.3 bar. Poxa, mas a hora que a máquina está parada, ele subiu para 8 bar. Aí a gente tem um problema que quando você aciona a máquina, se ele cair, ele vai cair para a pressão que você necessita para trabalhar com esta ferramenta, tá? Normalmente as chaves de impacto, lixadeiras, furadeiras, ferramentas pneumáticas, num modo geral, tá? Num modo geral, elas trabalham com a pressão de 6.3 bar, tá? Só que além disso, a gente tem também a questão da vazão de ar. Eu não posso ter 6.3 bar numa mangueirinha de 5 milímetros, uma mangueirinha de 5,16, uma mangueirinha de 1/4. Não, por quê? Eu tenho a pressão, mas aí eu não tenho a vazão de ar. Aonde que eu equalizo isso? Na caixa aqui, no manual está dizendo que eu preciso, para este equipamento aqui, eu preciso de uma mangueira diâmetro interno 3/8. Ou seja, eu preciso de uma mangueira de 10 milímetros para trabalhar com essa máquina aqui, tá? Normalmente, uma mangueira de até 10 metros, passou disso daí, aí eu já começo a ter uma deficiência também. Então, eu teria que ter uma vazão maior, uma mangueira de maior diâmetro para compensar essa metragem muito grande, tá? Mas, no modo geral, mangueira de 10 milímetros, pressão de trabalho 6.3 bar, tá? Um ar seco, sem umidade, sem sujeira e com lubrificação. Isso a gente consegue aonde? No filtro regulador e lubrificador. Na linha da Sigma Tools nós temos alguns modelos, tá? Os modelos com rosca de meia polegada atendem essa ferramenta, tá? Os modelos de 1/4, rosca de 1/4, não tem vazão suficiente para tocar esse tipo de equipamento, tá? Então, eu só vou conseguir que a máquina desempenhe as funções dela num filtro regulador e lubrificador de meia polegada, rosca de meia polegada, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Antes de começar a mexer em qualquer equipamento, tá? Em qualquer modelo de máquina, nós temos aqui atrás alguns modelos que nós já tivemos uma gravação hoje aqui. Antes de começar a mexer, você que é assistente técnico, por mais que você já conheça, tá? Eu estou falando com propriedade de 22 anos de Manferp comercial, além de antes da Manferp, tá? É ordem aqui para o nosso pessoal, vai começar a mexer com uma máquina, pegue a vista explodida dela, pegue o manual da máquina. Por quê? Porque ali você tem informações valiosas. E aquele manual, igual eu fiz aqui, ó. Isso daqui eu peguei, eu imprimi, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó. Nós temos uma folha dessa aqui na nossa manutenção, mas isso tá lá embaixo, é da nossa manutenção. Eu peguei, entrei no site da Sigma,
tá? Entrei no site da Sigma Tools, até marquei aqui, ó, sigmatools.com.br, vai em documentos, vai em vistas explodidas e você vai ter as vistas explodidas de todos os equipamentos que a Sigma comercializa. Pessoal, foi 1, 2, 3 cliques, eu já estava com essa vista explodida na mão. Nesse caso, eu peguei e fiz a impressão dela. Mas eu posso pegar, salvar num documento, uma pasta Sigma, vistas explodidas, ou seja, tudo que for vista explodida da Sigma vai estar naquela pasta ali. Você quer ter isso na manutenção, numa pasta ali, naquelas folhas plásticas, bonitinha, naquele saco, imprime e vai fazendo anotações. Faça anotações. Que anotações? O que você achar pertinente. Um parafuso rosca esquerda de alguma máquina, você anota. Uma característica de, atentar-se ao calço do não sei o que lá. Ou seja, cada máquina é de um jeito, cada máquina tem um detalhe, cada máquina tem uma característica, tá? Então, use a vista explodida como um ajudante seu. Aqui você vai anotar tudo, você vai anotar as informações, aqui você vai anotar o que você acha importante para cada modelo de equipamento, tá? Eu já fiz algumas anotaçõezinhas aqui já, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Então, uma chave de impacto de meia polegada, modelo SGT 0536. Essa daqui, até então, é a chave de impacto de meia mais forte da Sigma Tools, tá? Chaves de impacto, no modo geral, são máquinas muito simples, tá? Seja ela de meia, de 3/4, de 1 polegada. O conceito, chave de impacto, ele é muito simples. São poucas peças que compõem essa máquina, tá? Nós separamos aqui, basicamente eu separo em três conjuntos aqui, tá? Onde eu tenho parte de válvula, seria essa parte aqui, cabo, gatilho, válvula de acionamento. Eu tenho a parte da turbina, onde eu vou ter rolamento, palheta, junta, cilindro e assim por diante. E eu tenho a parte de impacto, tá? Onde eu tenho o eixo, a caixa de impacto, os martelos, né? O mecanismo todo de impacto aqui, tá? Então é um equipamento muito simples, né? Diferente de uma parafusadeira pneumática com controle de torque, um rebitador hidropneumático de rosca e assim por diante, tá? Nós teremos vídeo desses outros equipamentos também, tá? Vamos começar pelo simples aqui, ok? Vou tirar essa caixinha aqui, vou deixar ela aqui no canto, tá? Então vamos lá. Vamos começar a mexer nesta máquina. Eu deixei uma bancadinha aqui do meu lado, que é uma bancadinha suporte, onde eu tenho a maioria das ferramentas que eu vou utilizar aqui e as que eu já utilizei, elas estão todas ali no cantinho, tá? Bom, eu vou começar a abrir essa máquina por onde? Vamos começar pela turbina dela, vamos já para a parte importante dela e depois eu vou começar a falar um pouco de cada componente, o que acontece com ele quando a gente não fornece o ar nas condições que esse equipamento necessita, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das peças ali que for pertinente ser falado, tá? E quero a ajuda de vocês aí, comentem aí, compartilhem as coisas aí que o pessoal aqui de trás aqui tá pronto para anotar e responder as dúvidas caso apareçam, tá? Bom, então vamos lá. Essa máquina ela é simples no que diz respeito à desmontagem, tá? Eu consigo desmontar toda a máquina, né? Toda a turbina e impacto, eu consigo desmontar apenas com 4 parafusos a princípio, depois eu tenho mais uns componentes internos, tá? É um parafuso tipo Torx, tá? Então nós vamos soltar. Uma observação,
este modelo de máquina, quando você cliente final, né? Quando o cliente final recebe, ele já recebe na caixa uma chavinha, uma chave tipo Torx dessa, tá? Mas é uma chave Torx convencional, tá? Então eu vou soltar aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo, então tudo vai demorar um pouquinho mais, não vai ter corte. Então vamos fazer aqui, ó, passo a passo, junto comigo. Nós temos hoje esse início de noite para aprendermos juntos um pouco mais sobre esse assunto, ferramentas pneumáticas, tá? Então aqui, ó, vou soltar 4 parafusinhos, tá? Eu não preciso nem sacar todo ele, só eu tirando aqui ele já me possibilita fazer toda a desmontagem da máquina, tá? Lembrando, chave de impacto é uma ferramenta muito simples, tá? O pessoal que complica um pouco, tá? O pessoal que sai martelando, sai batendo, isso só dificulta para as próximas manutenções, tá? Você é um assistente técnico da Sigma, você pertence a um seleto grupo de pessoas, de empresas que fazem manutenção nesse equipamento, assim como nós, tá? Então, se prepare, sabe? Conforme você for recebendo as ferramentas da Sigma na sua oficina, na sua empresa, vai preparando, vai vendo quais as ferramentas que necessita, entendeu? Vai montando o seu conjuntinho de ferramentas para você estar apto a fazer manutenção nessas máquinas todas, tá? Bom, então vamos lá. Abri aqui a máquina, tá? Desmontei ela toda. Então aqui eu já tenho acesso ao quê? Eu já tenho acesso ao impacto dela e já tenho acesso à turbina da máquina, tá? Vou mostrar no detalhe aqui, ó. Então, ó, eu já tô com a turbina dela na mão, ok? E já tô com o conjunto de impacto aqui, ó, solto já. Mas vamos abrir mais, tá? Não parou aqui não. Estamos só começando a brincar, tá? Então, ó, aqui, conjunto de impacto, eu tenho a carcaça, eu tenho o eixo ou bigorna, tá? Cada um dá um nome aí que preferir. Ó, aqui é ao vivo, pessoal. Aqui a máquina tá com graxa, ó. Vamos limpar toda ela aqui, tá? Para poder manusear, depois a gente engraxa ela novamente, tá? Se bem que essa daqui é uma ferramenta, não é uma ferramenta de uso, tá? É a primeira vez que nós estamos abrindo essa máquina, mas essa máquina ela será uma máquina de demonstração aqui da nossa sala de treinamento, tá? Então, ó, pinos de impacto são esses pinos que mantêm os martelos na sua posição, tá? Eu tenho os martelos aqui, tá? Esse mecanismo de impacto dessa ferramenta é o conhecido Twin Hammer, tá? O pessoal sempre fala, é o conjunto de impacto Twin Hammer. O que é o Twin Hammer? Twin Hammer significa martelos gêmeos, tá? Twin de gêmeos, Hammer de martelo, tá? Então, ó, deixei limpinho aqui só para não sujar tanto a mão no manuseio, tá? E aqui a caixa de impacto, ok? Vou limpar aqui também a bigorna dela, mas depois a gente se lambuza tudo novamente, tá? Bom, vamos lá. Então eu estou com o conjunto de impacto todo desmontado. Deixa eu tirar esse paninho aqui porque ele está bem sujo já. Deixa eu pegar um novo aqui. Pessoal, vamos lá.
O Joãozinho tá lembrando aqui, ó, caso tenha alguma dúvida, já comece a teclar aí, a pôr os dedinhos aí para funcionar, deixa no chat aí, e o João e a equipe aqui, tem mais uma pessoa externa também que está acompanhando, vai ficar com esse feedback para a gente aí das dúvidas e perguntas que eventualmente apareçam aí nos comentários, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar já da parte que é a parte mais importante de uma chave de impacto, que é o seu mecanismo de impacto, tá? Bom, o sistema Twin Hammer é um sistema bem robusto, tá? Na nossa linha automotiva, seja ela linha leve, linha pesada, tá? Carro de passeio, carro médio, caminhão e ônibus, transportadoras, empresas de ônibus, centro automotivo, oficinas mecânicas, borracharias, todas utilizam chaves de impacto. Isso aqui é um ajudante, tá? É o braço direito do mecânico, tá? Porque ele faz num tempo reduzido o que ele demoraria e gastaria muito esforço para fazer manualmente, tá? Você chega num centro automotivo que está com as máquinas quebradas, o profissional quase que cruza os braços porque não quer trabalhar. Por quê? Porque ele aprendeu a trabalhar com uma máquina que ele não vai fazer tanto esforço, entendeu? É a máquina que vai fazer o esforço por ele, tá? Só que essa máquina aqui, ela tem algumas características que eu tenho que saber, você, assistente técnico, tem que saber se ela está em condições ou não de utilização de forma correta, tá? Ela chega num nível de desgaste que mesmo que a máquina esteja funcionando, acionando, fazendo barulho, batendo, ela está ok. Porém, ela não está entregando o 100% do torque que ela poderia entregar. Por quê? Porque a gente identificou desgaste no martelo, desgaste na bigorna da máquina, no eixo da máquina, tá? Eu vou trazer aqui em detalhes aonde a gente vai identificar isso daí. Vamos lá, boa pergunta, João. Sim, tá? Normalmente aqui na oficina nós utilizamos o quê? Uma chave de impacto. Aqui, ó, eu soltei, tá? Já tinha feito a lição de casa, eu já deixei a máquina um pouquinho já afrouxada para a gente não gastar tanto tempo aqui na frente da câmera, tá? Mas eu peguei esta máquina aqui, ó, tá? Esta aqui é uma chave de impacto, formato de uma parafusadeira, tá? Mas ela tem um mecanismo de impacto e nós utilizamos lá na nossa oficina um bit Torx e fizemos a soltura desses 4 parafusos. Depois nós pegamos e reapertamos ele e agora eu fiz a soltura manualmente, tá? Mas, então, resposta, para esses casos, utilize uma parafusadeira de impacto que o movimento do impacto, né, da máquina no parafuso vai fazer a quebra dessa trava química que tem nos parafusos, tá? Bom, seguindo aqui, eu vou trazer no detalhe aqui na nossa outra câmera que eu quero que vocês entendam o que se desgasta no martelo e no eixo, tá? No martelo, deixa eu limpar ele um pouquinho melhor aqui para tirar essa graxa aqui. Acho que ficou bacana, tá? Ó, no martelo, vou trazer aqui. Vocês conseguem identificar essas, vamos chamar de orelhas aqui, ó, um pouco mais salientes, ó. Elas estão bem pontudas, né? Vamos dizer assim, ó. É aqui que a gente identifica o desgaste desse martelo, tá? Aqui, uma orelha está batendo para quando a máquina está apertando,
e a outra sentido contrário, tá? A mesma coisa acontece com o outro martelo, só que montado na posição contrária, tá? Ela possui um martelo simétrico, tá? São dois martelos iguais, ok? Aqui eu acho que dá para perceber que são dois martelos iguais, porém eles trabalham de forma invertidas. Não sei se dá para perceber aqui no vídeo. É um contrário ao outro. Assim eu acho que fica melhor, né? Ó, é um contrário ao outro, tá? Porque uma hora vai estar batendo nessa parte de cima do eixo. Na mesma hora, o outro lado vai estar batendo na parte de baixo. Então ele bate dois ao mesmo tempo. Em cima e embaixo, quando está apertando, e quando está soltando, da mesma forma, só que na posição contrária da face aqui do eixo, né, da bigorna, consequentemente também na face dos martelos, tá? Então, o desgaste você percebe tanto no martelo, naquelas duas orelhinhas ali de cada martelo, tá? Como você percebe também aqui no eixo, tá? Tem clientes que mandam máquinas e a gente identifica só no abrir se ele usa a máquina mais soltando ou mais apertando. Por quê? Porque dá para identificar que ele está gastando, vou trazer no detalhe aqui de novo, ó, que ele está gastando este lado aqui do came de cima, né, vamos dizer assim, pela posição que eu estou, e ele está batendo, está desgastando mais desse outro lado do came de baixo. Então, isso identifica que aquele cliente ali, ele usa mais a máquina para uma operação ou de aperto ou de soltura, tá? Então, essa característica é para identificar isso daí, né? Qual é o desgaste que ocorreu no conjunto de impacto, na turbina, na bigorna, você vai identificar nesse camezinho que tem aqui, ó, tá? Tanto aquelas orelhinhas que tem no martelo, como essas orelhinhas aqui, ó, que tem na bigorna. Não sei se no vídeo tá bem claro aí, tá? Tanto desse lado como do lado oposto, tá? Aqui, ó, ela tem um canto vivo, que é justamente aonde ela vai martelar aqui, ó. Ela casa aqui, ó. Ela dá um engate aqui, tá vendo, ó? E a mesma coisa acontece do outro lado. Se essas pontas elas estão arredondadas, o que vai acontecer? Ela vai bater e vai patinar, vai bater e vai patinar. Você está ouvindo a máquina fazer aquele barulho, prrr, porém ela está patinando, ela está batendo em falso ali. Não está dando o aperto, o torque que deveria dar, tá? Mais alguma pergunta, João? Tem uma dúvida aqui da RC Futuro. Se pode esquentar parafuso para soltar essa trava curta? Depende. Para esta máquina, não. Porque esta máquina tem a carcaça plástica, tá? Então, carcaça plástica, se eu colocar calor aqui, eu posso deformar essa carcaça. Nós nunca tivemos a necessidade para esse modelo, já esquentamos. Na nossa oficina nós temos aquele mini maçarico, sabe? Esse que você encontra em qualquer casa de R$1,99. É uma ferramenta nossa de trabalho, do dia a dia, porque essa operação é uma operação frequente, tá? Porém, não nesse tipo de equipamento. Máquinas que tem a carcaça em composite, a carcaça plástica, nós não vamos entrar com calor aqui, senão eu corro o risco de deformar essa carcaça, tá? Somente com o uso da impacto, de uma chavinha de impacto, de uma parafusadeira de impacto, eu consigo fazer essa remoção do parafuso sem a necessidade da trava química, tá? E foi até boa essa pergunta, Futuro, qual que é o nome do... RC Futuro. Foi até boa essa pergunta, que aí eu vou pegar mais um gancho para falar para vocês de manutenção. Da mesma forma que você soltou essa trava química,
Gente, por favor, não vamos encher esse parafuso de trava química na hora que a gente for remontar. Nós aqui utilizamos aquela de médio torque, se eu não me engano, que é a azul, não é aquela vermelha é de alto torque, ou seja, uma vez que você colocou aquela, sabe, fica mais difícil a soltura dela, então utilize aquela azul, que ela é de médio torque. Para quê? Para a próxima manutenção, seja ela com você ou não, então, se for com você, você sabe que esta máquina, ela foi apertada, os parafusos com uma trava química de médio torque, tá? Então foi boa essa pergunta aí. Mas só com a chave de impacto já fica bacana a soltura aqui de todos os parafusos, tá? Teve casos que aconteceu de estar tão duro que quebra o bit. Eu tive que substituir o bit, a ponteira bit, de quebrar. Aí a gente vem com outro tal e consegue fazer a operação, tá? Uma batidinha também funciona, tá? Antes de entrar com calor, essas coisas, uma pancadinha na traseira aqui do parafuso também ajuda a soltar esse torque, a quebrar um pouco esse torque que está no parafuso, tá? Se for necessário sempre colocar trava química para a montagem da máquina? Sim, trava química de médio torque, sim, lógico. Não tudo, né? Não tem alguns parafusos que não há necessidade, tá? Mas aqui no caso, o parafuso da turbina, nós aqui na empresa, nós colocamos uma gotinha de trava química, ela é anaeróbica, ela seca pela ausência do ar comprimido, né? Do ar comprimido, ó. Pela ausência do ar, do oxigênio. Então, somente uma gotinha ali colocou já é suficiente para esse parafuso permanecer no lugar, tá? Não vai ter problema com isso, tá? Bom, vamos seguir aqui. Nós já falamos um pouco do conjunto de impacto no que diz respeito à parte de impacto, né? A parte de dentro. Eu quero trazer para vocês aqui uma informação, né, e um detalhe que, se acontece aqui comigo, com certeza deve acontecer com vocês aí também. Eu recebo esse tipo de máquina para manutenção, não só esse modelo, mas esse tipo de ferramenta, tá? Nós temos vários modelos na linha da Sigma, aonde se faz necessária a troca do eixo, tá? Porém, a troca do eixo se faz necessário não porque a parte do impacto está danificada, tá? Onde tem aqui os camezinhos aqui, ó, os lobes aqui do impacto, onde bate no martelo. Não é por isso que eu preciso trocar o eixo. Muitas vezes eu preciso trocar o eixo porque o quadrado aqui, ele está danificado, tá? Isso é recorrente, tá? Isso vem em muita máquina onde o quadrado está danificado. E por que acontece isso? Acontece porque o nosso cliente, o usuário final, vou pegar uma amostra aqui, ele está com um soquete de impacto, vou mostrar aqui no detalhe para vocês, ó, tá? Então aqui, ó, quadrado perfeito, né? Esse eixo ele vai encaixar aqui, ó, bonitinho, tá, ó, perfeitinho, não tem folga nenhuma aqui. Só que isso não é a realidade, tá? Isso não é a realidade que a gente encontra aí nas ruas, tá? Seja na borracharia, na mecânica, na oficina, na concessionária, seja onde for. Não é a realidade. Eles estão com um soquete não só desgastado na parte do encaixe, do sextavado, do estriado, seja qual for, mas principalmente eles estão desgastados aqui na parte do quadrado. A folga que tem aqui nesse soquete de impacto, que é um metal duro, tá? A folga que tem aqui, ela acaba passando para o eixo, para o quadrado do eixo. Então, o cliente ele negligencia a troca de um soquete que tem um custo bem inferior e
lá na frente ele precisa substituir uma bigorna, um eixo, por quê? Porque o quadrado danificou. A parte de impacto está perfeita, mas o quadrado danificou. Então, quando você receber uma máquina e perceber que já tem desgaste aqui no quadrado do eixo, já manda uma mensagem para o cliente, tá? Se você faz contato via telefone, via WhatsApp ou é tudo por e-mail, documenta isso para o cliente, coloque no orçamento. Observação: favor se atentar aos soquetes de impacto utilizado, pois identificamos um desgaste no quadrado do eixo. Mais para frente será necessário troca dessa o cliente, porque muitas vezes talvez ele não saiba desta informação, tá? Isso daqui é um item de valor bem mais elevado em comparação com um soquete de impacto, tá? Bom, vamos lá. Olha, dúvidas? Dúvidas? Quanto tempo de aperto devemos deixar o parafuso? Vamos lá. A gente fala em 4 ou 5 segundos para efetuar a soltura daquela porca, daquele parafuso, tá? Passou disso, a máquina não soltou, alguma coisa está acontecendo. Ou eu não estou fornecendo as condições de ar para essa ferramenta, ou então o torque aplicado naquele parafuso em específico está maior do que a máquina pode soltar. Como que você sabe disso? Vamos pegar um carro que veio da rua, você não sabe como que foi apertado aquela porca X. Então, se ela foi apertada com um torque, foi dado um torque acima do que a máquina pode soltar, ela não vai conseguir soltar. Então, aí a gente usa um bom senso, né? Se eu tenho certeza que eu estou fornecendo mangueira, engate, ar, lubrificação, tá tudo ok e a máquina tá perfeita, não soltou, o operador final ele vai ter que parar. A gente tem que instruir isso em todas as ocasiões que a gente tiver a oportunidade de falar. Amigo, não soltou? Para, solta com uma outra máquina, solta na mão, solta de alguma outra forma, para a gente se certificar que estava ou não com um torque acima do que a máquina pode oferecer, pode soltar, tá? Bom, Joãozinho, vamos lá, vou seguir aqui. Nossa, o pessoal tá falando que não consegue entender por causa do áudio. Então, quando você fizer uma pergunta, você repete ela. Fica claro pro... Ok. Beleza. Bora, vamos lá. Vamos para a próxima. Olha, dá uma vista também pro pessoal do certificado. A gente vai estar liberando o link para preenchimento Do formulário. do formulário. Pessoal que está aqui tá na live aqui, tá? Uns 25, 30 minutos antes do término da live, o João ele vai colocar um link, tá? Aí no chat, aí, nos comentários, ele vai colocar um link. Esse link, você precisa entrar nele, preencher um formulário, tá? São 3 perguntinhas básicas ali, só para se certificar que você não estava dormindo aí na live, tá? Você vai responder 3 perguntinhas básicas e com essas perguntas eles vão gerar os certificados e vão enviar os certificados para vocês, tá? Certificados de conclusão deste treinamento, ok? É uma dúvida bem interessante. Existe algum gabarito para as medições de gasto de martelo? Não. Olha, perguntaram se existe um gabarito para medição do desgaste do martelo. Desconheço esse gabarito, tá? Desconheço. Trabalho com outras ferramentas de outros fabricantes e até hoje estamos na Manferp há 22 anos. Até hoje eu não vi nenhum gabarito que fale do índice de desgaste, em que ponto eu preciso substituir ou não isso daí, tá? Para mim a peça ou tá boa ou tá ruim, tá? Então assim, rolamento, palheta junta, se é uma máquina
tá? Vou pegar eu como exemplo e comercializo ferramentas também. Se é uma máquina que eu fiz a venda ou se eu estou sendo o assistente técnico para dizer se aquela ferramenta é garantia ou não é garantia. E aí vocês me fornecem, né? O cliente me fornece a nota fiscal de compra. Se eu tenho certeza que aquela máquina ou passou por nós ou ela foi vendida há pouco tempo, eu vou analisar os desgastes de rolamento, palheta, essas coisas. Se é uma ferramenta que já foi vendida há mais de 6 meses, eu não tenho o histórico da ferramenta, rolamento, palheta, junta, automaticamente ele já é indicado para substituição na hora da revisão, da manutenção, tá? E depois as outras peças de desgaste nós vamos analisar, tá? Então, não existe esse gabarito, ponto, resposta, não existe esse gabarito, tá? Isso daí é visual, tá? Tem clientes que a peça pode estar desgastada, porém, ele nunca utiliza os 100% do que a máquina oferece, em termos de necessidade de aperto. Então, se a máquina está a 50% da força dela, mas ele só utiliza 30%, essa máquina está apta para ele, tá? Mas nós, como um ponto de assistência técnica, vou falar assim, uma autorizada, uma concessionária, a gente tem que deixar essa ferramenta nas suas perfeitas condições de uso. Claro, quando eu identifico aqui um pequeno desgaste, eu não troco, mas eu sinalizo no orçamento, tá? Porque eu quero documentar isso daí. Eu vou falar, o cliente, amigo cliente, ó, a manutenção da sua máquina ficou tanto, eu estou substituindo rolamento, palheta, junta e mão de obra, tá? Estou cobrando a mão de obra. Observação, martelos e bigornas, mecanismo de impacto, conjunto de impacto com um início de desgaste. Necessária a troca numa manutenção futura. Você alertou o cliente que ele precisa lá na frente fazer a substituição desse mecanismo de impacto, tá? Então, vamos lá. O cliente é seu, você está tratando com ele. Seja transparente com ele, coloque isso, documente isso, sabe? Aqui é uma parceria entre fornecedor, cliente, né? Você é intermediário ali, você é uma interface entre o cliente final, o distribuidor e a Sigma, que é o fabricante. Então, nós estamos aqui todo mundo honestamente para fazer um trabalho. Então, coloque isso no papel, alerte o seu cliente, fala, cliente, olha, já tem um certo desgaste, mas esse era o problema? Não, não era o problema, a máquina está travada. Então, se a máquina está travada por problema de falta de lubrificação, palheta que quebrou, sei lá o quê, não é o conjunto de impacto que causou aquilo ali. Então, só alerte o cliente para uma próxima manutenção, ele está ciente que ele poderá ou não ter essa peça substituída, tá? Bom, vamos lá, deixa eu continuar aqui, João. Senão eu vou cortar você, hein, João? Eu corto você, João. Isso aí. Bom, desmontamos ali a parte do impacto. Agora eu vou desmontar a turbina. A turbina dessa máquina, ela tem umas características diferentes da grande maioria. Essa turbina, ela é parafusada, tá? Esses 4 parafusos, ele só faz o fechamento da carcaça da máquina. A turbina tem outros parafusos ali, vocês vão estar reparando, tá? Então, ó, eu tenho essa junta. Essa junta é uma junta, sei lá, meio uma borrachinha aqui, é um plástico emborrachado, sei lá, é borracha mesmo, tá? Não é aquela junta que tem a necessidade de se trocar toda hora que você faz uma revisão, igual aquelas juntas de papelão hidráulico, tá? Então aqui, se ninguém danificar, se ninguém apertar em excesso, isso daqui vai durar algumas manutenções sem a necessidade de fazer a substituição, tá? Vamos lá, vamos sacar agora esse conjunto todo bacana aqui, ó. Deixa eu tirar esses parafusos para
para facilitar o nosso dia a dia, tá? Aqui é ao vivo, pessoal. Aqui não tem como adiantar, colocar aquele negocinho rapidinho correndo, né, para pular o tempo, tá? Nós estamos aqui para mostrar realmente como que faz uma desmontagem, montagem, uma manutenção de um equipamento do início ao fim, tá? Vamos lá, soltamos esse cara aqui. Nós vamos sacar agora esse conjunto todo, tá? Isso aqui é o conjunto completo da turbina, tá? Aonde ele vem turbina, vem gatilho, é um conjunto todo. Eu já vou tirar essa juntinha aqui, ó, pra gente não ter problema com ela. É uma juntinha bem fininha, tá? Como ela é uma junta nova, nós não vamos substituir, tá? Essa junta aqui é uma junta misto de borracha com uma chapinha metálica, tá? Vou mostrar no detalhe aqui, não sei se vai dar para pegar, mas ela tem um perfil metálico aqui, ó, no meio dela, tá? Então na hora que ela prensa aqui, esse perfil de borracha ele amassa, né, deforma e fica. Ela tem uma outra juntinha aqui bem importante, que é a junta da parte do gatilho, tá? Essa aqui também é uma juntinha metálica, tá? Então essa é a junta da vedação do gatilho aqui, tá? Ela faz a vedação, essa vedação aqui, ó, vou mostrar no detalhe para vocês, ó. Ela veda essa parte aqui, tá? Ela tem até posição de montagem e tal, então aqui é uma pecinha delicadinha, tá? Então, esse tipo de coisa que é interessante você anotar na vista explodida, tá? Atenção, junta do gatilho, atenção, junta central do fechamento da carcaça, observação fininha, sei lá. Colocar essas observações para quê? Para no dia a dia você tá com a vista explodida na mão, você olha, você já sabe, opa, tem uma juntinha ali, deixa eu ficar atento com ela, tá? Então você não é pego de surpresa quando você está abrindo esta ferramenta, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente abre essa máquina, tá? Essa máquina, essa turbina, né? Ela é presa com esses 3 parafusos aqui, ó. Vou mostrar no detalhe. São 3 parafusinhos Allen aqui, ó. Tá? Deu para pegar, né? Então, nós vamos agora soltar esses 3 parafusinhos aqui. Deixa eu pegar a chave Allen correspondente aqui. Aqui, ó. Então, estou com a chavinha Allen aqui para fazermos a desmontagem, tá? Eu acho que é 2,5. Depois eu posso passar essa informação. Eu estou fazendo tudo aqui sem meu óculos, tá? Então, mesma coisa, você já pode anotar ali, ó, na vista explodida, parafuso Allen 2,5 milímetros, ou seja, quando você for fazer a manutenção, com a vista explodida na mão, você já deixa todas essas ferramentas no jeito ali, ó. Ambiente mais limpo, mais organizado. Olha, tem uma dúvida aqui bem bacana
nossa. Ele está começando agora a fazer manutenção nas ferramentas e ele pegou 2 máquinas, as tampas da turbina estão marcadas. Elas precisam obrigatoriamente ser substituídas ou dá para usinar essas tampas? Uma dúvida aqui de um assistente que está começando a fazer manutenção, tá? Ele está perguntando que ele pegou lá máquinas com as tampas marcadas, se ele precisa fazer a substituição. Sim, precisa fazer a substituição, tá? Você tem uma medida X ali em relação ao rotor, em relação ao cilindro, em relação à tampa, tá? Se você tirar material de alguma dessas partes, você teria que compensar de algum outro jeito, tá? Existem alguns modelos de máquina, não é o caso desse aqui, tá? Mas existem alguns modelos de máquina que você até consegue fazer um trabalho de retífica de tampa, aquelas máquinas mais antigas que tem 3 parafusos que fecham a carcaça ali, você tem uma ou duas molas tipo prato. Então aquilo ali, ela funciona como uma mola mesmo, fechando. Então se você faz uma retífica na tampa, tirando ali alguns 10 centésimos ali, só para deixar ela lisa de novo, aquelas molas lá em cima, elas até compensam essa folga. Agora, dependendo do tipo de equipamento, você não consegue fazer. Nesse tipo de máquina mesmo, você não consegue fazer. Então, há necessidade da substituição, tá? Lembrando, nós estamos falando de ferramentas da Sigma. Você é um assistente técnico da Sigma. Você trabalha com peças originais, tá? Não vamos esquecer dessa premissa, tá? Ó, esse cilindro aqui, ele é um cilindro e tampa, tá? Isso que eu falei que em algumas máquinas, respondendo essa pergunta anterior, algumas máquinas a gente consegue fazer, outras a gente não consegue, tá? Essa daqui é uma que a gente não consegue. Por quê? Porque aqui, ó, é cilindro e tampa numa coisa só. E outra, isso daqui, ó, é de alumínio com tratamento anodizado aqui, ó. Um tratamento de superfície, né? Esse anodizado cria como se fosse uma cascadura no alumínio mole. Então, se você remover qualquer coisa aqui, você está mexendo nesta medida, tá? Vou mostrar aqui, ó, no detalhe, ó, é uma peça só, ó. Tá vendo, ó? É uma peça só. É cilindro e tampa de turbina numa coisa só. Então, não tenho que fazer neste caso aqui, tá? Substituição, caso aconteça de desgaste aqui, cilindro riscado, eu vou mostrar o porquê, né? Vou falar do porquê que o cilindro risca, tá? Vamos lá. A ferramenta pneumática, como nós já falamos, trabalha com ar comprimido. Esse ar tem que ser limpo, tem que ser lubrificado. Se pegar alguma coisa fora disso, eu não estou nem fornecendo o ar limpo, então estou fornecendo o ar sujo. Está vindo sujeiras, impurezas para dentro da máquina. E eu estou fornecendo uma condição não favorável para a ferramenta, que é a falta de lubrificação, não estou mandando óleo para a máquina. Essas duas coisas juntas causam o quê? Desgaste, atrito. Então você imagina essa paleta aqui, principalmente dessa máquina, que é uma paleta grande, tá? Essa máquina de meia, ela tem muitas máquinas de 3/4 que não tem o tamanho que essa paleta tem. Tá? Vou mostrar aqui no detalhe aqui, ó. Qual o limite de gasto para a paleta da turbina? Já vou explicar uma pergunta aqui. Só um minuto. Então, ó, essa paleta, ela tá trabalhando dentro desse rotor aqui, ó. Tá vendo? Né? Ela casa aqui, ó, ela forma uma espécie de catavento aqui, né, dentro do cilindro, né? E ela trabalha com essa face, né, com essa parte reta aqui da palheta, ela trabalha aqui, ó. Deixa eu tentar pegar de um ângulo aqui que vocês consigam ver.
ela trabalha dessa forma aqui assim, ó, né? Roçando aqui, ó, atritando aqui em relação ao cilindro. Se uma sujeira cai e impregna nesta palheta aqui de nylon, eu começo a criar o quê? Começo a criar uns buracos mesmo, uns riscos aqui, ó, profundos, tanto no cilindro como se eu tiver um atrito aqui. Normalmente, respondendo a pergunta anterior, quando a tampa está marcada é porque o rotor está atritando nas tampas, tá? Isso pode ser sujeira, isso pode ser problema de rolamento que não foi feita a substituição numa revisão anterior, e aí essa folga nos rolamentos acabou jogando o rotor em relação às turbinas. Tem algumas causas, a gente teria que analisar o que aconteceu, tá? Então, uma delas, para o caso do cilindro, é esse, tá? Então, a gente tem as palhetas trabalhando aqui no cilindro, tá? Né? Fazendo o sentido de giro aqui, e qualquer impureza, qualquer partícula metálica que veio ou da tubulação, ou que veio do reservatório do compressor, qualquer ferrugemzinha que veio pelo ar, passou pela entrada de ar da máquina e impregnou aqui na turbina, aquele vai ser um ponto de ficar desgastando ali, atritando, e vai ocasionar grandes danos para a turbina da máquina, tá? Bom, foi feita uma pergunta, né, o índice de desgaste da palheta, tá? Nós aqui, isso também não tem um número, tá? A palheta ficou com 1 milímetro para baixo da medida original dela, eu já substituo. Por quê? Eu tenho desgaste ali. Então essa palheta, ela trabalha de forma excêntrica em relação ao cilindro. Se vocês olharem aqui, ó, vamos ver se dá para pegar dentro do cilindro. Não sei se dá para dar. Ó, o furo, ele não é centralizado a esse diâmetro aqui, ó. Pode ver que o furo ele é mais para baixo. Então a parte de baixo do cilindro, ela é mais rente a camisa aqui do que a parte de cima. Então eu tenho menos espaço embaixo e mais espaço em cima. Se eu tenho uma palheta que ela já está com a altura dela começando a diminuir, a hora que ela chegar neste ponto aqui de cima, aonde a distância é maior, eu começo a correr o risco dessa palheta cair fora dessa canaleta aqui, ó. Então ela vai subir aqui a ponto de fazer isso daqui, ó. Deixa eu desse lado aqui fica mais fácil. Ó, ela sobe aqui e ela corre o risco de fazer isso aqui, ó, de tombar. Por quê? Porque ela ficou pequena e essa distância em relação a ela e ao cilindro que está aqui, ó, ela ficou grande. Então eu corro o risco dessa... Isso acontece, gente. Isso acontece, a máquina travou. Aí você vê a palheta tá assim, ó, dentro da turbina dela. Por quê? Ela foi desgastando ao ponto dela pegar e sair da canaleta, tá? Então não tem uma medida exata, tá? Mas baixou 1 milímetro em relação à altura original dela, eu já faço a substituição, tá? Eu estou falando dessa ferramenta de meia polegada, tá? Nas ferramentas maiores de 1 polegada, tem palhetas que baixa 2 milímetros. Numa furadeira, numa retífica, 1 milímetrozinho também já é mais do que suficiente para a palheta pular fora do rotor, tá? Bom, vamos lá. O que danifica na turbina da máquina, tá? Numa revisão normal, num desgaste normal, rolamento e palheta, tá? Essas são as peças de desgaste natural. Se eu forneci ar sujo, ar sem lubrificação, numa pressão errada para a máquina, aí eu começo a ter outros fatores que vão acontecer ali dentro e vão desgastar outras peças, tá? Mas, no geral, rolamento palheta, tá?
Essa máquina possui palheta de nylon, tá? Um composto de nylon. É uma palheta que ela até aguenta um certo desaforo em relação à máquina sem lubrificação, em comparação com palhetas de Celeron, mas é uma ferramenta que necessita de lubrificação, tá? As suas 2 gotinhas por minuto ali com a máquina trabalhando, regulado lá no Lubrifil, se faz necessário para essa e para várias outras ferramentas da nossa linha, tá? Então tá. Então eu vou tirar aqui as palhetas só para mostrar todo o conjunto para vocês. Não nesta máquina, porque essa máquina é uma máquina nova que a gente acabou de desmontar, tá? Não é uma máquina de uso, né? Essa máquina não estava em uso, mas a maioria das ferramentas que chegam para manutenção foram usadas por muito tempo, ela está toda suja, tanto por fora como por dentro, tá? É hábito de pegar a própria palheta, tá? E fazer isso aqui, ó, você passar ela, vou mostrar aqui, ó, você passar ela em relação a essa cava aqui, ó, essa cavidade do rotor, essa canaleta do rotor, para você eliminar, tirar essa sujeira que ficou alojada ali na... Isso é normal, tá? Normal, seja uma furadeira, uma retífica, uma chave de meia, uma chave de 1 polegada, tá? Então isso é normal. Chegou a máquina, fez a limpeza dela com o detergente, né, a solução detergente que você utilize aí na sua oficina, tá? Faça essa limpeza das canaletas do rotor. Feito isso, a palheta nova ela vai se alojar perfeitamente, não vai ter sujeira, não vai enroscar, entendeu? Coloque uma gotinha de óleo antes da montagem, para quando você montar o primeiro giro, tá tudo bonitinho, tudo perfeito, tá? Pessoal, é isso, tá? É uma máquina relativamente simples, tá? Não tem muitos segredos aqui. Todas as peças, tá? Todas as peças possuem um código. Ah, vou mexer na parte da válvula também, tá? Depois eu remonto aqui a turbina, mas eu vou mexer na parte da válvula. Pois não, João. Dúvida sobre manutenção. Tem por hora de uso ou por tempo que o equipamento está na oficina? Depende. Tá? Vamos continuar aqui. Depois a gente tem uma pergunta em relação a tempo de manutenção. Se é por hora de uso ou por tempo que está. Então, tempo de uso do equipamento ou tempo que ela está na oficina. Bom, se ela estiver na oficina guardada na prateleira, não sofreu desgaste nenhum, tá? É tempo de uso, ok? Normalmente as ferramentas da Sigma elas possuem 6 meses de garantia, considerando um turno de trabalho. Se é uma oficina mecânica, utiliza um turno de trabalho, a cada 6 meses aconselho você a fazer uma revisão para ver se as peças internas estão em condições perfeitas ou não, tá? Deixa eu seguir aqui, João, deixa eu seguir. Depois vai anotando as perguntas que a gente faz um bate-bola no final aí geral, tá? Bom, vamos lá. Então já olhamos aqui a parte da turbina da máquina, sem muita novidade, sem muito segredo, tá? A única diferença maior dessa ferramenta é que eu tenho um cilindro e tampa que compõem uma única peça, tá? Vou mostrar novamente ali no detalhe, ó. Cilindro e tampa frontal, né? É uma única peça. E o diferencial dessa máquina, é que eu tenho essa paletona aqui, ó. É uma paleta de tamanho considerável, tá? Eu devia ter trazido uma outra aqui só para a gente fazer uma comparação. Mas ela é bem grande em relação a uma chave de impacto de meia da própria Sigma que nós temos aqui. Esse modelo, por exemplo, que é o modelo SGT 0529, tá? Então essa máquina aqui é uma máquina que tem um alto torque, por quê? Porque ela tem uma turbina grande empurrando esse mecanismo de impacto, tá? Bom, agora um item importante, tá? É importante mesmo a gente falar, eu poderia até ter começado por ele, tá?
é no que diz respeito à parte de válvula, tá? Isso daqui, ou talvez não, deixei pro fim, né, mais para o final aqui da explicação, porque é algo que acontece com muita frequência, tá? Muitos clientes que mandam máquina, a máquina chega para nós e eu vejo a mola enferrujada, na hora, amigo. Se ele estava solicitando uma garantia, amigo, você submeteu essa máquina numa condição não ideal para ela. Ah, mas por quê? A máquina está enferrujada por dentro, tá? Aqui na parte interna eu identifico sujeira. Amigo, tem sujeira no interior da ferramenta. Você com certeza, eu falo assim, ó, você com certeza não está utilizando o filtro regulador e lubrificador na sua rede de ar. Do jeito que saiu da mangueira do compressor, ou foi para a rede, ou veio a mangueira direto para dentro da ferramenta, tá? Então isso eu bato no peito e falo, com certeza. Por quê? Porque a ferramenta fala. A ferramenta me mostra qual a condição de trabalho que ela estava até esse momento de eu fazer uma intervenção, tá? Bom, vamos lá. Essa máquina aqui, a parte de válvula está toda interna, então eu preciso sacar esse conector, tá? É um sextavado aqui de 24, se eu não me engano. Eu vou até usar de um recurso, que é o mesmo recurso que nós comentamos para soltar esses parafusos quando eles estão muito duros, muito travados e eu não consigo soltar manualmente, tá? Então, se eu tenho ferramentas, eu não quero fazer esforço à toa, tá? Então, eu peguei uma ferramenta aqui, uma chave de impacto de meia, tá? Com um soquete aqui de 24 e vou fazer a remoção. Você viu que bateu uma vez só, já fez a soltura desta peça, tá? E aqui eu tenho acesso ao quê? A mola e a válvula, tá? Então, ó, eu tenho essa mola, vou mostrar no detalhe aqui. Essa mola ela chega para a gente aqui completamente enferrujada, tá? É a primeira peça que recebe a umidade, recebe a água que está no sistema. Eu tenho o conector e logo em seguida essa mola, tá? Então é a primeira peça que recebe a umidade, tá? Aqui a válvula. Então quando essa máquina ela está montadinha aqui, ó, tá? Né? Está com essa peça fazendo a pressão aqui, o gatilho empurra, já que dá para ver aqui no detalhe, tá melhor aqui embaixo, né? Vamos lá. Isso aqui está pressionado, né? O gatilho empurra essa válvula, fazendo com que ela desloque, ela deslocando o ar entra e funciona a turbina da ferramenta, tá? Então isso é algo bem simples. O que acontece nesse tipo de equipamento, o que é? A sede da válvula danificar, tá? Que é onde essa peça ela está alojada, tá? É um copinho. Eu devo ter um copinho em algum lugar. Eu não sei aonde eu deixei, tá? Mas eu tava com uma válvula nova dessa daqui, eu vou procurar. Verifica para mim se a válvula nova tá em cima da minha mesa, por favor, Jean. Oi. Tem um sacador de rolamento aí? Tenho. Então o pessoal tá pedindo para mostrar que tem bastante dúvida de como sacar rolamento e como sacar turbina quando tá colada na carcaça. Vamos lá, temos uma pergunta de como sacar rolamentos e como sacar a turbina quando está colada. Isso. Por falta de lubrificação, está ali ferrado. Bom, vamos lá. Do rolamento eu vou responder, né, e vou mostrar os sacapinos que eu tenho. Agora da turbina, preciso de informações, tá? Ele queria sacar o cilindro das chaves
Vamos se concentrar aqui primeiro nesse modelo de máquina, senão a gente começa a sair muito também, senão a gente vai ter que responder de outras marcas, de outros modelos a não ser esse daqui. Mas vamos responder, tá? Vai anotando tudo aí, João. Deixa eu só seguir aqui um pouco, tá? Horário, como que nós estamos de horário? Tá. Pessoal, 8h25, ó. Você já colocou o link? Ó, daqui 5 minutos, o João que tá ali atrás na produção, ele vai soltar um linkzinho aí pro formulário. Por favor, você precisa entrar nesse link, preencher o formulário, são 3 perguntinhas básicas ali, né? Dizendo que você estava presente neste treinamento, tá? E após isso, será gerado certificados e enviados para vocês, tá? Bom, vamos lá. Guarda as perguntas aí, João, depois a gente responde, tá? Aqui dentro eu vou sacar essa peça, tá? Mas eu peguei uma peça nova, eu tenho a sede da válvula, ó. Essa peça é uma peça metálica com um revestimento emborrachado, tá? Aonde essa válvula, ela veda aqui, ó, deste jeito assim, ó, tá? Então uma pecinha metálica revestida de borracha, provavelmente, material plástico emborrachado, e essa válvula, ela veda aqui, ó, e essa mola mantém tudo isso pressionado, o ar tá vedado aqui. Quando o gatilho empurra, ele faz isso, ó, ele abre a válvula, permitindo com que o ar entre, tá? Esse é o funcionamento de um gatilho de uma válvula de ar, tá? Vamos lá. Essa parte é chata para a gente fazer a substituição. Quando eu coloco, estou com a máquina toda desmontada ou não, tá? Mas eu conectei no ar e eu ouvi um vazamento interno, tá? Tem casos que a válvula já está tão danificada, a sede de válvula está tão danificada que o ar já está entrando e a turbina está girando. Brrr, devagar, mas está girando. Por quê? Porque a sede de válvula está danificada. Não existe uma ferramenta própria para isso, tá? Não existe. Nós desenvolvemos aqui, isso você pode copiar, caso você já não tenha feito isso, tá? Mas nós pegamos aqui, temos várias, tá? Pegamos uma chave de fenda antiga, danificada por algum motivo, vou mostrar aqui, ó, em detalhe para vocês, tá? Ó. São 2 chaves aqui danificadas, aonde foi feito como se fosse uma espécie de um gancho aqui, ó, não sei se dá para... Ficou claro, né? Aonde a gente coloca ali, ó, e eu consigo sacar essa sede de válvula, ó. Eu só consigo sacar, como que eu vou tirar essa peça cilíndrica daquele buraco ali, somente fazendo esse ganchinho aqui, ó, esse pescador aqui, ó, tá? Tem casos que não sai tão simples não, tem casos que a gente tem que prender isso daqui numa morsa, pegar aqui a carcaça e tem casos que até dá umas pancadas aqui para poder sacar, tá? Essa daqui ainda bem que saiu facinho, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Mostrei tudo que eu tinha que mostrar dessa ferramenta aqui para vocês, tá? Falamos um pouco da turbina, desgaste de impacto, desgaste de eixo, desgaste do quadrado. Falamos da turbina, desgaste de palheta, o que acontece com o cilindro, o que acontece com tampa que trabalhou de forma sem lubrificação ou com sujeira. Mostrei a característica desse cilindro aqui, que é cilindro e tampa, uma única peça, necessita de maior atenção para esse caso, e mostrei aqui o mecanismo de válvula, tá? Então agora vamos fazer o quê? Não sei se o tempo vai dar, vou tentar correr aqui para a gente montar essa máquina
e não vou estar interagindo tanto aqui falando, eu só quero montar a máquina para poder mostrar o passo a passo aqui para vocês, tá? Depois no final a gente responde algumas perguntas, tá, João? Então, ó, vamos lá. Vou montar isso daqui, vou pegar uma peça como guia para colocar aqui a sede de válvula. Nós temos aqui, ó, um batedorzinho, tá? Isso é tudo coisa feita em casa, tá? Mas é um tubo aqui, ó, que eu uso ele para quê? Para colocar essa peça lá na posição original dela, que é lá no fundo, encaixou. Ou você pode usar um tubinho qualquer só para botar ali na posição. Vou colocar a válvula, a mola. Eu tenho aqui o defletor de ar, que é o escape de ar, né? Por onde o ar escapa depois que fez a função de funcionar a máquina. E agora vamos colocar esse conector aqui de entrada, tá? Então já está montado. Aqui eu já consigo enxergar o pino da válvula. Vamos dar um apertinho aqui. Bem que eu não vou utilizar aqui não. Vou utilizar isso aqui só para soltar. Vou apertar de forma manual, tá? Acho que não há necessidade de... Soltei o link do formulário, beleza? Pessoal, ó, o João acabou de me avisar que já soltou o link do formulário, tá? Então, ó, às 10 horas esse link encerra, vocês não vão conseguir mais fazer preenchimento do formulário. Então, vocês precisam preencher esse formulário para ter acesso ao certificado de conclusão do nosso cursinho aqui, hein? Bom, vamos lá, fiz aqui posição, sequência inverso do que eu desmontei, agora eu vou montar, tá? Então vamos lembrar aqui, ó, tem que colocar essa juntinha aqui a juntinha do gatilho, ela tem que entrar antes. Vou deixar aqui do lado, vou fazer a montagem da turbina. Deixa eu ir tirando essas ferramentas que a gente não vai mais utilizar. Pelo menos a gente vai deixando a nossa bancada um pouco mais organizadinha, né? Ok. Aqui nós temos as entradas de ar. Aqui eu consigo, ó, eu tenho aqui, ó, os pontos de entrada de ar. Então a tampa, vou mostrar aqui no detalhe, ela me mostra quais são os pontos aqui, tá? E ela me mostra também ali na parte inferior, entrada de ar para abertura das turbinas, das paletas, tá, gente? Não é a entrada de ar para girar. A entrada de ar para girar são esses dois, né, buracos aqui, esses dois orifícios aqui, ó. Que o ar entra ou para funcionar para a direita ou para funcionar para a esquerda, tá? Então aqui eu vou fazer a montagem. Tá? Lembrando que essa daqui ela monta com os parafusos, né? Então todo esse conjunto ele vai estar parafusado, né? Essa tampa ela vai estar parafusada, tampa parafusada no cilindro. Chavinha Allen 2,5, se eu não me engano.
Depois, qualquer dúvida, você tem contato com o pessoal aí da Sigma, tá? Eles podem disponibilizar mais informações. A gente também tem suporte técnico na empresa, para qualquer dúvida, a gente está disposto tanto no telefone, WhatsApp. O João está comentando aqui que existe o suporte técnico lá na Sigma, tá? Onde eles podem esclarecer dúvidas também, via fone, via WhatsApp. Você, como sendo uma assistência técnica, você tem que usufruir de todas essas ferramentas que eles disponibilizam para você, tá? Eu utilizo, tá? Eu utilizo bastante. Tá? Bom, pessoal, estou aqui com a turbina montada, ok? Já coloquei ali a minha juntinha do cilindro. Vou colocar esse cara aqui agora. Ó, encaixei ele aqui. Já vou posicionar os parafusos. A produção aqui, ó, me assoprou se uma junta que não era antes. E eu acho que ele tem razão, viu? Ô, louco, meu! É ao vivo? Olha, você tem a vontade, uma dúvida aqui bacana. Paletas com tamanhos desiguais, troca somente elas ou troca tudo? Jogo. Sem dúvida. Jogo. Porque senão vai permanecer essa paleta. Não, troca o jogo, entendeu? Perguntou se a palheta em tamanhos desiguais, se eu troco só uma palheta ou troco o jogo. Gente, vamos trocar o jogo. Vou garantir que esse jogo esteja novo, apto a partir daquele ponto. Você não sabe como que estava as outras 5 palhetas. Então você trocou só uma, por quê? Porque se desgastou só uma? Como assim? Então quem fez manutenção antes, o que ele fez? Ele trocou as outras 5 e deixou uma que estava boa? Não faz sentido isso, tá? Então, troca 5. A 5, a 6, seja ela a quantidade que for, troca o conjunto todo, que assim você sabe que a partir daquele momento, todas as ferramentas, todas as palhetas estão em desgastes iguais, foram trocadas na mesma data. Você vai ter o histórico da manutenção, tá? Produção, obrigado pela informação, hein? É a nossa primeira vez assim também, né, gente? Poxa. Bom, coloquei a juntinha ali do gatilho, coloquei a juntinha do meio aqui. Depois só vai ficar faltando a junta externa, tá? Então... Olha, fala pro pessoal qual é o modelo da máquina. Tem um monte de gente me perguntando, qual é o modelo da máquina? Sei que é chave de meia, qual é o modelo? Nós falamos no começo da live, hein? SGT 0536. Foi falado no começo da live, mas a gente repete, não tem problema não. Bom, coloquei a junta que eu tinha esquecido, coloquei a outra junta. Essa outra junta, ela tem, não vai dar para ver no detalhe, porque é na mesma cor, mas ela tem um ressaltozinho aqui, ó, ela tem um dentinho aqui, que justamente casa num dentinho que tem aqui na parte metálica, tá? Então eu consigo encaixar aqui. E essa outra peça aqui, ela vem e remonta aqui, ó, a hora que eu colocar o conjunto de impacto, tá? Então, esse dentinho dessa junta aqui é justamente para ela não ficar sambando aqui, e também você não tem como montar ela do lado contrário, tá? Bom, montei a parte da turbina, vou montar agora aqui a parte do impacto, tá? Eu vou fazer ao contrário, eu vou montar os martelos, tá? Dentro da caixa de impacto, vou fazer a operação inversa do que eu fiz na desmontagem, tá?
Detalhe, aqui, aquilo que eu falei, ó, no detalhe, colocar ele em posição contrária um ao outro, tá? Eles são iguais, mas porque eles são iguais não quer dizer que eles trabalham de forma iguais. Não, eles trabalham de formas opostas, tá? Por quê? Porque o eixo aqui, ó, ele é, tá vendo? Ele tem um desenho oposto também, ó. Esse aqui tá com o calo aqui, ó, pro lado da direita e esse outro aqui embaixo pro lado da esquerda, tá? Então, vamos lá. Fizemos aqui, ó, o encaixe. É uma ferramenta de demonstração, ela vai ser desmontada novamente, mas você aí na sua oficina, você vai engraxar essa máquina, tá? Graxa convencional, sabão de lítio, não precisa de nenhuma graxa especial para esse caso aqui, tá? Ah, mas você não engraxa rolamento? Rolamento eu não engraxo, rolamento eu troco, tá? Rolamento eu troco. Chegou na manutenção, rolamento e palheta a gente substitui, tá? Bom, fiz a montagem, coloco os pinos aqui, que são os pinos que travam esses martelos na posição dele. Coloco aqui todo o conjunto de impacto aqui dentro. Essa máquina, ela tem uma característica bacana, deixei para o final aqui, eu esqueci mesmo, tá? Ela tem uma graxeira aqui, ó, ela tem um pontinho, vou mostrar no detalhe aqui, esse vai ter que ser no detalhe mesmo, ó. Ela tem uma graxeirinha aqui, tá? Para você fazer a lubrificação do mecanismo de impacto aqui da ferramenta, tá? Então, feito isso, eu vou encaixar essa carcaça, que eu tenho que coincidir aqui com o gatilho e com o eixo da ferramenta. O eixo coincidindo com a ponta do rotor lá, aquele entalhado do rotor, tá? Bom, montei a máquina, sobrou peça, graças a Deus não, somente os 4 parafusos que a gente vai fazer o fechamento agora da carcaça, tá? Então, lembrando, aqui se fosse no vídeo que nós gravamos hoje a tarde toda, com certeza nesse momento eles iam passar bem rapidinho, entendeu? Mas como a gente está fazendo ao vivo, não... Sobra parafuso e faz o quê? Ah, sei lá, usa no skate, na bicicleta, ele perguntou se sobrar parafuso, aonde que a gente utiliza. Sei lá, no skate, na bicicleta, né? Mas não tem por que sobrar, tá, gente? É ambiente limpo, tá? Eu comecei o trabalho sem nada na minha bancada, um paninho limpo, tá? As ferramentas necessárias, tá? O mínimo de organização, tá? Isso é um trabalho, né? Nós não estamos aqui por hobby, por lazer, não. Isso aqui é um trabalho, né? Eu, na minha empresa, eu vivo disso daqui, né? Acredito que vocês também aí na sua empresa, na sua oficina. Então, o máximo de organização, tudo limpinho, você vê, não tem bagunça. Na nossa oficina, cada máquina tem a sua OS, aquela OS é do cliente X, a máquina está guardada enquanto é feita a revisão dentro de uma caixa plástica, aquelas gavetinhas, né? Não tem como misturar a peça de um cliente com outro cliente, é impossível isso, porque as caixas são numeradas, o controle, isso daí a gente faz há 22 anos, tá? Então essa expertise a gente está passando para vocês, muitos já fazem isso também, muitos já conhecem, né? Mas tem aqueles que estão começando agora. Então, começa da forma correta. A gente começou há 22 anos desta forma,
fazendo exatamente da mesma forma que a gente faz hoje, tá? Planilhazinha em Excel, ou seja, coisa básica, não precisa reinventar a roda, não precisa dar a volta ao mundo, não. Coisa básica que funciona. Você vai passar uma boa impressão para o seu cliente, entendeu? E isso vai resultar em bons negócios para você. Então, pessoal, tá aqui, máquina montada de novo, tá? Acredito que essa máquina esteja ok. Vamos ver se ela funciona. As outras 4 que eu montei funcionaram, hein? Vamos ver se ela funciona. Será que vai funcionar? Não sei, vamos ver. Deixa eu pegar um pino aqui. Senão eu já combinei aqui com o pessoal da produção. Neste momento, se a máquina aqui não funcionar, eles vão cortar o áudio e vão pôr aquele barulho do trocando os pneus lá da Fórmula 1, entendeu? Então tá aqui, máquina funcionando perfeitamente, tá? Mas é isso, não esperava nada diferente disso, por quê? Porque a gente seguiu procedimentos, a gente seguiu aqui deixa eu tirar aqui as ferramentas. A gente seguiu aqui um passo a passo, tá? Eu fui desmontando e colocando as peças de formas ordenadas. Poderia ter misturado? Poderia, tá? Mas fui colocando de formas ordenadas. Tenho uma vista explodida aqui em mãos com algumas anotações, caso eu precisasse recorrer a elas, tá? Então, tá aqui, a ferramenta funcionando. Lógico, eu não fiz a substituição da palheta, não fiz a substituição do rolamento. Por quê? Porque nós estamos com uma ferramenta nova. Mas ali era rasgar um saquinho que você adquiriu a peça do estoque da Sigma, abrir o saquinho, colocar as peças dentro, peças originais, perfeitas, vão encaixar, vão trabalhar do jeito que a ferramenta foi dimensionada, tá? Então, pessoal, finalizamos a desmontagem e montagem com essa máquina, tá? Essa é uma chave de impacto de 0,5 polegada da Sigma Tool, tá? O modelo dela SGT 0536, é uma chave de impacto pneumática, ou seja, funciona a ar comprimido. Eu acho que eram essas perguntinhas que você tinha que responder, hein? E ela tem um sistema Twin Hammer, duplo martelo. Ó, guarda essas 3 informações aí, hein? 0536 Twin Hammer pneumática, hein? Guarda isso daí, hein? Te aconselho. Pessoal, é isso, tá? Vamos rapidinho aqui, ó, responder algumas perguntas. Nosso tempo já está acabando, mas vamos lá. Duas dúvidas, na verdade. Qual o tipo de graxa e a quantidade que vai ir na máquina? Quando colocar na máquina? Bom, vamos lá. No manual da ferramenta não fala isso, tá? Perdão. Teve uma pergunta de qual o tipo de graxa e a quantidade de graxa que é colocada, tá? No manual não fala isso, pelo menos, talvez desta aqui não fale, de alguma outra fale, mas no manual dessa não estava dizendo qual a quantidade de graxa, tá? O Dian aqui acabou de cantar a bola para mim, 5 gramas, tá? É a quantidade de graxa para você colocar no conjunto de impacto. Essas informações você já pode vir e anotar. Eu já vou pegar essa informação aqui que eu não tinha fácil, tá? Então vou pôr aqui, ó, 5 gramas de graxa. Outra dúvida, quando a máquina gira somente por lado, Ó, teve uma outra pergunta aqui de quando a máquina gira somente de um lado, tal. A resposta já foi no chat também, tá? Vamos lá, teve uma pergunta de como que a gente faz para sacar rolamentos da tampa, tá? Nós temos... Bom, vamos lá. Aqui eu estou numa sala, vocês não conseguem enxergar porque tá tudo aqui para trás, tá?
mas eu tenho aqui nessa sala 6 bancadas. Essas bancadas, todas elas têm um conjunto de ferramentas. Eu vou dar... Você consegue pegar ali o conjuntinho de ferramentas aqui, ó, do detalhe? Tá vendo, ó? Então aqui, ó, tá vendo, ó? Cada bancada tem esse conjunto de ferramentas. Esta bancada, ela está preparada para determinados modelos de máquina, tá? Então, para esses modelos que nós fazemos o treinamento presencial aqui na Manferp, nós fizemos os saca-rolamentos, tá? Ó, esses aqui é o que eu estava utilizando, tá? Continua no detalhe aqui, ó. Mas, ó, os para essa máquina, eles estão aqui, ó. São 4. Então, ó, esse aqui são os saca-rolamentos que a gente utiliza. Deixa eu pôr aqui que dá para ver melhor, ó. Tá vendo, ó? Então eu tenho eles aqui de 4 medidas, tá? Então aqui eu tenho para o modelo 0529, 0536, furadeira, retífica, tá? Então em todas elas eu utilizo esses saca-rolamentos aqui. Mas o que ele tem de diferente? Vamos lá, ele tem uma medida que ele encaixa no interno do rolamento com essa... Consegue ver que ele tem uma parte cônica aqui, ó, nessa cabeça aqui, ó. Então ele encaixa no interno do rolamento e essa parte externa aqui, ó, ela passa pela tampa. Então eu pego no rolamento, mas ao mesmo tempo ele não é tão largo a ponto de enroscar na tampa. Na hora que eu bato aqui com o martelo, eu consigo sacar somente o rolamento daquela tampa específica, tá? Então, neste caso aqui, eu tenho para 4 medidas, tá? Se eu estou trabalhando com ferramentas maiores, na nossa oficina a gente tem outras medidas de saca-rolamento, tá? Mas nada impede de, com cuidado, você vir com um saca-pino pegando na lateral da tampa, ou seja, isso nós fizemos por 21 anos. Há um ano que a gente tem esse saca-rolamento próprio. Vamos lá, esse conjunto aqui, ele foi feito por uma empresa parceira nossa, uma empresa de usinagem, aonde nós mandamos a medida do rolamento e ele fabricou essas peças, na verdade 7 jogos, né? Nós temos 7 bancadas, uma mais 6. Esse parceiro nosso, ele fabricou, usinou esses 7 saca-pinos aqui, ou saca-rolamentos, tá? Não só rolamento, né? Isso aqui serve como um saca-pino também, tá? Caso necessite de informações, o pessoal da Sigma pode fornecer também esses dados aí. Mas isso é numa empresa de usinagem, tá? Mais alguma pergunta, João? Por enquanto só. Fechou. Pessoal, é isso, tá? Obrigado aí pela sua presença, tá? Obrigado pela presença. Eu sei que segurar vocês num dia das 7 até das 19 até as 21 horas não é fácil, né? Vocês estão cansados, trabalharam o dia inteiro, mas isso é informação, é importante para a gente. Eu também, quando tenho oportunidade de estar do outro lado como vocês, eu me interesso, eu anoto, pego o meu caderninho, sabe? Eu sou uma esponja mesmo de informação e hoje a Sigma está trazendo isso para vocês de forma gratuita, está dando informação, está trazendo esse conteúdo. Então, é ótimo para a gente isso, vamos dar valor, vamos aproveitar. Foi o primeiro, tá? Com o segundo, a gente já vai corrigir uma série de detalhes que a gente pode melhorar. Para cada dia mais, a gente está trazendo mais informações, mais conteúdo, sabe? Mais qualidade de informações para vocês, vários outros modelos de máquina. E a gente conta com vocês também para falar, sabe? Se alguém perguntar de um rebitador, vou dar um exemplo, tá? Se a dúvida amanhã for
Rebitador, um pergunta aqui, o outro pergunta no norte, o outro pergunta em Manaus, nordeste, o outro pergunta no sul. Gente, vamos fazer uma falando sobre rebitador? A gente vai se converter aqui todas as ferramentas para falar do rebitador. Se a necessidade for uma parafusadeira com controle de torque, algo mais específico, vamos fazer algo. Então, assim, esse foi o primeiro, tá? Chave de impacto pneumática SGT 0536. Acompanhe a gente aí, não só você que já é uma assistência da Sigma, mas acompanhe a gente no Instagram, nosso perfil do Facebook, YouTube, né? Você já está conectado no YouTube, tem o canal oficial da Sigma. Essa live depois vai estar gravada. Hoje, no dia de hoje, nós gravamos mais 4 máquinas, né? A mesma coisa, fazendo a desmontagem, a montagem, falando dos detalhes de mais 4 máquinas. Esse conteúdo, depois de editado, ele vai subir também pro canal, né, do YouTube. Então, é informação, sabe, gratuita pra gente, né? Eu não vou falar para vocês, pra gente, porque eu também sou consumidor dessa informação. E, pô, vamos valorizar isso, tá? Pessoal, obrigado vocês aí que ficaram pendurados até agora com a gente. Obrigado a Sigma aí pela oportunidade. E vamos lá, precisando é só dar um toque. Vocês têm os canais aí de contato com o pessoal. Um abraço, pessoal. Pessoal aqui, parabéns aqui que tá no fundo aqui, ó, câmera, 2. A Aline que tá ali, João, o Dian que tá aqui assoprando as coisas. Obrigado, pessoal. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Deus abençoe e até mais.